Olá, pessoal! Nessa videoaula, nós vamos fazer a aplicação das equações de Cauchy-Riemann. Na última aula, nós vimos que essas equações, o x é igual a vy e o y é igual a menos vx, são equações que servem para nos mostrar que uma determinada função é analítica, né? Como? Se u e v são funções contínuas com derivadas parciais de primeira ordem contínuas numa determinada região, então a gente garante que se essas funções satisfazem essas duas equações nessa região, se essas duas equações são satisfeitas, então a função complexa dada por u mais iv é uma função analítica nessa região, tá? Então vamos começar a ver isso através desse exemplo f de z igual parte real de z, por exemplo. Então minha pergunta é, será que essa função é analítica? Ou aonde que essa função é analítica? Né? Com isso a gente vai estar respondendo aonde que essa função é derivável. Então, né, porque lembrem-se que ser analítica é mais do que ser derivável. Então eu tenho que verificar as equações, se essa função satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Então a primeira coisa é achar quem é u, quem é v, ou seja, quem é a parte real, quem é a parte imaginária de f de z. Real de z, nada mais na nossa notação lá z igual a x mais y, nada mais é do que a função x. Então aqui quem é u de xy? Então a parte real de f de z é x, e observem que a função v, que é a parte imaginária, aqui não tem, é zero. Então, deriva u com relação a x, então o x é 1, deriva u com relação a y, então o y nesse caso aqui é 0, e deriva v com relação a x, que aqui vai ser 0, e deriva v com relação a y, que aqui também vai ser 0. Ou seja, calcula as derivadas parciais de u e v com relação a x e y. E agora, verifica as equações de Cauchy-Riemann. Né? Observem que u e v aqui são funções contínuas, com derivadas parciais contínuas. Agora, eu vou verificar se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então, o x é igual a vy? Observem que não, né? 1 nunca é igual a 0. Né? Então, a gente tem nesse caso aqui que o x é diferente de vy para todo x e y. Então, uma das equações já não é satisfeita para nenhum ponto. Então, o que a gente conclui? Que essa função, ela não é analítica em nenhum ponto, porque para ser analítica, pelo nosso teste, seria onde as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, as duas, né? Então, como uma equação já não é nunca satisfeita, então essa função não é analítica em nenhum ponto. Então, ela aqui não é analítica para todo C. Tá? Então, não é analítica para todo Z aqui pertencente a C. Não tem nenhum ponto onde essa função é derivável, tá? Pelo teste da analiticidade que a gente viu. Então, vamos fazer outro exemplo. Então, agora, por exemplo, pega a função f de z igual a z2. Então, a pergunta é a mesma. Eu quero saber, essa função é analítica? Aonde que ela é analítica? Então, essa daqui a gente até viu, quando a gente definiu a derivada, a gente mostrou que essa função aqui era derivável em todos os pontos e que a derivada dela era inclusive 2z, né, que valem as regras de derivação. Então, agora vamos comprovar, né, a derivabilidade dessa função, né, através do teste de Cauchy-Riemann. Nós vamos mostrar que essa função aqui é analítica em todo plano, que é o que a gente chama de uma função inteira. Então, a primeira coisa é achar quem é u e quem é v. Então, x2 nada mais é do que x mais y ao quadrado, que é x2 menos y2 mais 2xy. Então, observem que quem é a parte real disso daqui? Essa função aqui vai ser a u, e quem é a parte imaginária? Essa aqui é a v. Né? Então, nossa u de xy é x2 menos y2. E a v de xy é 2xy. Né? Lembrando que u é a parte real de f de z e v é a parte imaginária de f de z. Então, para verificar se uma determinada função é analítica, se você já achou quem é u, quem é v, observem que são duas funções contínuas, com derivadas parciais de primeira ordem também contínuas. Agora eu verifico as equações de Cauchy-Riemann. Então, vou derivar cada uma delas em relação a x e em relação a y. Então, o x aqui é 2x, o y é menos 2y. Vx aqui de x e y é 2y, se eu derivo isso aqui com relação a x, e vy
Se eu derivo com relação a y, é 2x. Então, agora vamos verificar. O x tem que ser igual a VY. Então, observem que 2x é igual a 2x sempre, né? E o y tem que ser igual a menos Vx. Então, observem que o y é menos Vx. Então, aqui a gente tem que as equações de Cauchy-Riemann, tá? O x é igual a Vy e o y é igual a menos Vx, tá? Não escrevi aqui o ponto x e y, a gente já sabe que é no ponto x e y. Então, a gente tem essas duas igualdades aqui para todo x e y. Ou seja, essa função f de z igual a z2, ela é analítica em todo o plano, para todo z. Então, é o que a gente chama de uma função inteira. Então, é analítica para todo z pertencente a C, porque as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas para todo x e y, tá? Então, lembrando que ela é o que a gente chama de uma função inteira. Como a gente já tinha visto, né, e já sabia, só comprovado agora pelo teste de analiticidade que a gente viu. Vamos fazer mais uma, que também é uma função que a gente já estudou, e que a gente viu, eu mostrei para vocês, né, numa videoaula, que essa função aqui, z barra, não era analítica em nenhum ponto. Então, vamos verificar também pelas equações de Cauchy-Riemann. Então, quem é z barra? X menos y. Então, quem é a função u? A função u é a parte real de f de z, que é x, e quem é a função v, que é a parte imaginária, que é menos y. Então, calcula as derivadas, observem que funções, né, contínuas com derivadas parciais de primeira ordem contínua. Então, agora falta verificar as equações de Cauchy-Riemann. Então, o x é 1, o y é 0, né, derivada de x com relação a y, Vx é 0, e Vy, aqui, desculpa, é de y, né, e Vy, derivada disso aqui com relação a y, é menos 1. Então, vamos verificar as equações de Cauchy-Riemann. As equações são o x tem que ser igual a Vy e o y tem que ser menos Vx. Então, o x é igual a Vy. Observem que nunca também, né? Uma dá 1, a outra dá menos 1, isso nunca é igual. Então, aqui, como o x é diferente de Vy para todo x e y, então aqui é o mesmo caso do que o exemplo 1 lá da função real de z. Né? A gente tem que essa função z barra, como a gente já tinha visto, né, não é analítica e, portanto, não vai ter derivada em nenhum ponto. Não é analítica em nenhum z. Tá? Então, não posso calcular a derivada dessa função em nenhum ponto. Vamos fazer mais um exemplo útil? Então, se eu pego, por exemplo, f de z, peguei essa função aqui, ó, e elevado a x cosseno y, mais i é elevado a x seno y. E a pergunta é a mesma. Aonde que essa função é analítica? Ou, né, aonde que eu posso derivar essa função, onde que ela tem derivada? Né, sai como consequência aí. Então, aqui já está de graça, essa aqui, observem que é a função u, essa aqui é a função v, né, a gente não precisou calcular o u e v, elas já vieram prontas aí. São funções contínuas, com derivadas parciais de primeira ordem, né, mas, na verdade, as outras também sempre contínuas. Então, para eu verificar se essa f dada por u mais iv é analítica, lá pelo nosso teste, basta saber se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Né? Onde as equações forem satisfeitas, a função vai ser analítica. Então, derivada de u com relação a x é x cosseno y. Derivada de u com relação a y, lembra que a derivada de cosseno é menos seno, né? Então, vai ficar menos x seno y. Faz o mesmo para v, deriva v com relação a x, então é x seno y, e deriva v com relação a y. Derivada de seno é cosseno, então aqui dá é x cosseno y. E agora eu verifico as equações de Cauchy-Riemann. O x é igual a Vy? Observe que sim, né? É x cosseno y, é x cosseno y. Então, a gente tem que o x é igual a Vy para todo x e y. Vamos verificar a outra. A outra é o y tem que ser menos Vx. Então, aqui está o y, que é menos x seno y, e aqui está Vx, que é x seno y, ou seja, uma é menos a outra. Né? Então, e o y é menos Vx. E aqui para todo x e y. Então, o que a gente conclui? Que essa função f
é analítica para todos eles. Ou seja, ela tem derivada em todo mundo, ou seja, é uma função inteira aí no plano complexo, tá? Então eu termino por aqui os exemplos de aplicação, né, de uma das aplicações das equações de Cauchy-Riemann, que foi o teste de analiticidade, né? Então, desde que uma função tenha U e V, né, a parte real e parte imaginária da função f de z, sejam funções contínuas com derivadas parciais de primeira ordem contínuas e satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, então essa função vai ser analítica nessa região, ou seja, onde essas equações forem satisfeitas.